E a partir de agora nós vamos conversar, aliás, eu tenho a alegria de recebê-la mais uma vez, médica psiquiatra, doutora Adriane Caldas. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Ana Ruth e toda a equipe. É um prazer aqui estar toda quinta-feira para a gente falar de mais um tema de saúde mental, né? Pois é, doutora Adriane, e hoje a gente fala sobre um tema extremamente palpitante, transtorno bipolar. Eu vou começar por uma pergunta bem didática. O que é o transtorno bipolar, doutora? É um transtorno, né, de humor, em que o paciente pode apresentar quadros em que fica com o humor mais exacerbado, fica também com mais energia, diminuição da necessidade de sono, muitas vezes se colocando em posições de risco, com muito desinibido sexualmente, uso para substâncias também, uma tendência maior a fazer uso de substâncias. E normalmente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais grave e esse quadro ele dura cerca de 7 dias. O tipo 2 dura cerca de 4 dias. E muitas vezes, não necessariamente, tem que ter quadros depressivos no tipo 1, mas normalmente a gente vê muito episódios depressivos. Você pode ter só o quadro de mania e não ter episódios depressivos, e aí você fecha para bipolaridade. E no tipo 2 não, tem que ter episódios depressivos intercalados com episódios de hipomania, que são quadros mais leves de humor. E uma coisa que é importante é que o quadro de humor não precisa só a pessoa estar com o humor mais alegre, que as pessoas relacionam muito com isso. É porque ela é muito alegre, feliz demais. Isso não quer dizer que seja exclusivamente com humor elevado. Pode ser um humor mais irritado também. Isso já caracteriza. Doutora Adriane, quando a gente fala sobre a bipolaridade, a gente tem ideia de que a pessoa, às vezes, ela está muito alta, ou seja, está muito feliz e depois vai estar muito depressiva. Esse intervalo vou chamar assim, do 8 e do 80, esse intervalo de uma semana ou não? Não necessariamente. O intervalo de uma semana para você caracterizar o episódio de mania, que é do tipo 1. Sim. Do transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Para a gente caracterizar um episódio depressivo, você tem que atender os critérios para a depressão por pelo menos 2 semanas. Então, o paciente ele pode ter um quadro hipomaníaco ou maníaco e ele passar meses e não apresentar um episódio depressivo. E mesmo assim ser bipolar? E mesmo assim ser bipolar. Agora, o tipo 2, como ele tem um quadro mais leve, necessariamente ele precisa ter episódios depressivos intercalados com episódios hipomaníacos para a gente fechar o diagnóstico de bipolar. Agora, o tipo 1, só o episódio já maníaco, ou mesmo que não atenda a duração do episódio, se teve história de internação psiquiátrica, foi muito grave, então a gente já fecha o diagnóstico, sem ter episódio depressivo. Não necessariamente precisa do episódio depressivo, mas é muito frequente a gente ver quadros depressivos. E o que é curioso é que a depressão do bipolar normalmente é uma depressão mais grave do que uma depressão que a gente chama unipolar, de quem não é bipolar. Então, normalmente são aquelas pessoas que ficam com uma restrição muito grande dentro de casa, muitas vezes não consegue sair da cama, muitas vezes tem que se hospitalizar porque deixa de comer, né? Fica num estado que a gente muitas vezes fala que é de catatonia, a pessoa perde mesmo os movimentos, né? Fica totalmente imobilizado, muitas vezes sem querer falar e necessitando de internação. Doutora Adriane, diante de todo esse contexto, as pessoas costumam, acho que a senhora já deve ter visto, fulano é bipolar, porque começou o dia bem-humorado, terminou a noite querendo matar o marido e se jogar, no bom sentido, claro. Mas essa bipolaridade, ela pode acontecer com oscilação tão rápida, digamos, qual é o diagnóstico de uma pessoa que acorda bem-humorada e chega à noite, quer fazer como nem se suportando? Muitas vezes isso aí tem características da personalidade da pessoa. É uma pessoa que muitas vezes pode ter uma tolerância mais baixa à frustração. É uma pessoa que também pode ter quadros de distimia, que é uma depressão mais leve, que costuma dar esse humor mais irritado, é aquele que tem um humor mais disfórico mesmo, mais irritado, mas não necessariamente vai ser um quadro de bipolar, porque tem que respeitar a duração para você fechar o diagnóstico. Uma outra coisa que confunde muito são os pacientes com transtorno de personalidade borderline, que são pacientes que têm uma instabilidade muito grande do humor
e oscilações de humor, muitas vezes no mesmo dia, relacionada a alguma frustração que acontece. Então, brigou com o namorado, aí fica agressivo, fica irritado, aí não dorme, fica mais agitado. E muitas vezes é caracterizado pelos leigos, né, de transtorno afetivo bipolar. Mas isso não é ser bipolar. Isso é borderline. Pode ser borderline, pode ser várias coisas. Tem pessoas que têm transtorno explosivo, intermitente, aquelas pessoas que do nada elas explodem e depois elas se arrependem desse comportamento, desse padrão de comportamento. Então a gente teria que ver direitinho o que é que está sendo caracterizado, achando que é bipolar, mas é muito frequente ser borderline. É muita a associação de borderline com bipolar é muito grande, assim, as pessoas confundem muito. E as pessoas podem ter as duas coisas, porque borderline tem a ver com a estrutura de personalidade, o jeito da pessoa de funcionar, né? Tem muito mais a ver com um padrão comportamental. Doutora Adriane Caldas, e no caso do transtorno bipolar, há um gatilho para a pessoa começar, digamos, com os sintomas, ou, digamos, esse transtorno bipolar já vem desde a infância? Não. Normalmente, a doença se desenvolve por volta dos 20 aos 30 anos. Tem uma origem genética, né, hereditário, normalmente tem alguém na família que tem. Então, você já tem uma predisposição genética. Agora, se você passa por uma situação de muito estresse, né, alguma situação em que você tem uma privação muito grande de sono, você pode desencadear o primeiro episódio, por volta dos 20 aos 30 anos. E aí, depois desse primeiro episódio, é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Não tem cura. E aí, você pode ter esses quadros e tem que tomar medicação para evitar de você entrar numa nova crise. Até porque se ficar entrando em muitas crises, você vai tendo prejuízos cognitivos, porque você vai tendo destruição de neurônios mesmo ao longo da doença. Então é muito preocupante e eu quero até dar um alerta aqui. Importante a senhora falar sobre isso, porque eu confesso que eu nunca tinha lido sobre. Quer dizer que tem um prejuízo cognitivo. Porque é um aumento de atividade muito grande, né, no cérebro. Então você acaba destruindo realmente neurônios e ao longo da vida, a pessoa que não faz uso das medicações, elas podem desenvolver um quadro que é semelhante a um quadro demencial. Pelos episódios de mania, principalmente de mania, de hipomania, e episódios depressivos também, quando eles não são bem conduzidos. Então, a importância, né, de se fazer o diagnóstico, e muitas vezes a gente sabe que é muito difícil a gente querer tomar um remédio continuamente, mas para o transtorno afetivo bipolar não tem jeito. Tem que tomar os estabilizadores de humor, e em algumas fases agudas a gente vai poder usar às vezes antidepressivos, muitas vezes a gente usa antipsicóticos pelo grau de agitação. Muitas vezes esse paciente tipo 1, que é um tipo mais grave, eles vão precisar de internações psiquiátricas, né? Porque não dá para ficar com essa pessoa em casa, muitas vezes. Causam prejuízos gigantes, assim, na área profissional, na área pessoal, familiar, né? Atrapalha muito a vida da pessoa. Então, muitas vezes essas pessoas elas fazem gastos exagerados, né? Elas ficam com esse humor mais alegre, mais eufórico, muitas vezes com quadros psicóticos, quadros delirantes, com delírios de grandeza. Então, acha que tem muitas posses, que tem muito dinheiro, né? Sai mesmo fora do ar. Acha que pode ser algo religioso, que pode ter o dom de cura. Então, elas realmente assim, têm um prejuízo muito grande e quando sai da fase também tem aquela ressaca moral muito grande do que elas fizeram, né? Então, é bem sofrido, não só para o paciente, mas para a família e danos, né, que causa na vida de quem tem a bipolaridade. A gente conversa com a médica psiquiatra, doutora Adriane Caldas. Nosso tema de hoje é transtorno bipolar. Doutora Adriane, a fase maníaca, ela sempre tem relação com o consumo? Ou ela pode ter a fase maníaca, digamos, com relação com outro, sei lá, comida, com bebida, com viagem, enfim. Porque normalmente a gente, fulano é bipolar e gastou muito, torrou. Qual a relação do consumo com essa fase maníaca de quem tem o transtorno bipolar? É mais frequente o uso de fazer compras exageradas,
mas pode ser compras, pode ser outros tipos de compulsões. Compulsões por bebidas alcoólicas, por uso de substâncias, compulsões por sexo também, isso é muito frequente. A pessoa fica muito desinibida socialmente, né, falando coisas com o outro, muitas vezes que não tem um conteúdo sexual, mas são coisas inadequadas, inapropriadas, né? Que ela se expõe e aí as pessoas podem ficar julgando porque não sabem que é a doença e isso aí acaba afastando, né, a pessoa do convívio com outras pessoas e causam realmente assim, uma série de prejuízos. Eu já vi assim, na minha história de pacientes que compraram carros que não tinham condições de comprar e depois a família vai ter que ir lá para desfazer o negócio, já compraram casas, sabe? Pacientes que já foram no banco, assim, para tirar o dinheiro, porque eles tinham a convicção de que realmente eles tinham aquele dinheiro, né? Que é um quadro delirante, que a gente tem mania com sintomas psicóticos, que é o quadro mais grave, que muitas vezes precisa de internação. Então, assim, a gente tem essas situações e que, assim, é muito sofrido para a família, né? E o que eu estou vendo hoje em dia, atendendo recentemente, como os filhos, quando já são adultos, e muitas vezes tem que cuidar desse familiar, com bipolaridade, eles também têm uma certa mágoa, uma certa criança ferida dentro deles, porque passaram desde a infância sofrendo com essas oscilações de humor e sem poder entender o que é que isso estava acontecendo. Sim, o diagnóstico, né, doutora? O diagnóstico. Então é muito comum, assim, ver, sabe? Isso é muito triste, né? De a pessoa passar uma infância e não entender que aquilo ali era uma doença. Não era porque a mãe era ruim, né? Era que a mãe era doente e que muitas vezes não pôde cuidar dessa criança. É bem sofrido na vida adulta e muitas vezes esses adultos eles têm que fazer muita terapia para poder elaborar tudo isso, né? E se cuidar também, porque já que é genético, eles podem também desenvolver essa doença. Mas já ficam mais em alerta, né? E a importância de tomar medicação. A medicação rigorosamente, não associar com o uso de substâncias, né, psicoativas, como álcool, uso de drogas que pode precipitar a doença. Fazer os exames regularmente, porque a gente usa o carbonato de lítio, que é a droga de escolha, e você tem que dosar o lítio no sangue, tem que fazer exames também da tireoide, né, da função renal, porque o lítio ele pode ser tireotóxico, pode causar insuficiência renal. Então, tem que ter todo esse cuidado e ir regularmente para o seu médico, né? Não pode, a cada 2, 3 meses, às vezes de 6 em 6 meses, se tiver mais estável, mas tem que ver, porque muitas vezes é um ajuste de medicamento para evitar de você entrar numa fase aguda da doença. Doutora Adriane Caldas, médica, psiquiatra. Doutora Adriane, sempre muito bom recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos e um bom dia. E até a próxima semana. Até a próxima semana. É um tema extremamente palpitante. Um excelente dia.